Eu não consegui entrar, a Denise não me deixou entrar, tá faltando 2 minutos pra acabar. Ah, tá meio finalzinho, né? Pessoal, pode mandar o nome lá no bate-papo para mim, por favor. Nome no chat, por gentileza. Enquanto vocês vão mandando o nome, abram, por favor, a página 57. Tá bom? Página 57. Para fazer a correção dos exercícios 1 e 2 que eu passei, né? Sim. Isso. Vou esperar o pessoal aí digitar o nome no chat para colocar a apostila aberta aí na sua mesa, a página 57, certo? Pessoal, enquanto estão mandando o nome, eu venho lembrá-los que amanhã nós temos o nosso desafio, né? Não será no horário de aula, será à tarde, certo? Eu vou mandar para vocês o link 12h15 e vai ficar disponível até às 8 horas da noite, tá? Amanhã eu reforço com vocês o horário. A matéria, já comentei, será o capítulo 7 e o 8 até a página 57, tá? Que nós vamos terminar hoje essa página 57, tá bom? Certinho? Então, acho que todos já abriram a apostila, página 57, para a gente fazer a correção, ok? Se não conseguirem me ouvir, vocês falam. Ó, eu vou desativar o microfone de todos, mas vou permitir que vocês ativem o microfone quando forem tirar alguma dúvida, tá? Se houver alguma dúvida, vocês devem, por gentileza, me perguntar, O tá? JF tá pedindo pra você aceitar ele. Aqui não tem sala de espera, então ele entra automático, tá? Não tem Então sala ele de deve ter espera. entrado no link errado. Então ele tentou no link errado, tá bom? Ai, obrigada, Lucas. Ele tá entrando da Lenise. Te adoro. Oi? Ele tá entrando da Lenise. Ele falou, não aceita, Lenise. Ah, então ele falou errado, tá? Então tá na aula errada. Que aqui eu não coloco sala de espera, eu fico vigiando quem que tá entrando, quem que tá saindo aqui da aula, mas eu não coloco sala de espera. Ele deve ter perdido a aula da Lenise e pensava que esse era o primeiro horário. Pode ser também. Meninos, então vamos lá. Página 57, questão número 1. Estou falando na aula passada sobre Cartago, né? Uma das civilizações que conseguiram dominar uma área gigantesca. Eles conseguiram se organizar porque dominaram o comércio marítimo, conseguiram dominar terras férteis, e o seu exército era muito forte, muito organizado, que contava inclusive com mercenários, contava com os elefantes. Lembra disso? Então vamos aí dar continuidade a esse conteúdo, primeiro fazendo a correção dos exercícios e depois a gente seguindo aí com o conteúdo, tá bom? Então, número 1, acabei de dar um spoiler sobre a resposta, não é mesmo? Então, número 1, que fatores contribuíram para que Cartago se tornasse uma potência no Mediterrâneo? Bom, o que essa pergunta está querendo que você responda? Quais A são as potência do coisas comércio dele. que ajudaram Cartago a se tornar muito forte, a dominar várias áreas, né? Então, ó, a partir do momento que Cartago não é mais colônia dos fenícios, quais que foram as coisas que contribuíram? Pode citar 4 coisas. Ô, Lenise não, Vi, eu vou falar. Os elefantes. A minha tá Fala uma certa, coisa. mas eu coloquei. Graças à posição privilegiada, chegou a ser a terceira maior cidade de seu tempo, tendo a sua principal atividade econômica o comércio portuário, além das conquistas territoriais. Faltou, você falou 2 coisas, faltam outros 2. Então, ó, Posso falar ela falou, ó, então a ótima navegação, a ótima localização, certo? Os Então, essa é elefantes. uma coisa. Ótima localização. E a outra que ela falou, comércio marítimo. Então, ela acertou 2 coisas. Faltam outras 2. Quais outras 2 coisas? Os elefantes e os mercenários. Ótima o quê? Ótima localização. Ótima localização e domínio do comércio marítimo. Certo? Localização.
e domínio do comércio marítimo. Qual que é a terceira coisa? Mercenários. Elefantes e mercenários. Eu Os errei essa. elefantes e mercenários participavam do quê? Do O exército. exército. Então, ó, 3 coisas. Então, ó, ótima localização, domínio do comércio marítimo, exército forte e organizado. E qual que é a outra coisa que eles utilizavam para facilitar o comércio, que contribuía para o comércio? Domínio sobre o quê? Terras Férteis. férteis. Então, são essas 4 coisas, ó. Ótima localização, domínio do comércio marítimo, exército forte e organizado e domínio sobre terras férteis. Tudo bem? São essas 4 coisas. Bia, eu posso falar a minha para ver se depois você ver o que completa, tá bom? Fazia um comércio marítimo. A Me gente está na contribuíra. página 57, para quem está perdido ainda, página 57, exercício 1, tá? Pode, por favor, começar de novo. Fazia um comércio marítimo e o que contribuía era o lugar onde se localizavam perto do país que podiam comercializar. O local de plantio onde era muito fértil. E aí tem que falar do exército, tá bom. Obrigada, Bia. Certo? Tudo bem? Então foram esses 4 fatores. Então, por exemplo, se eles fossem só bons navegadores e dominassem o comércio marítimo, talvez eles não conseguissem ser tão fortes. Se eles tivessem só o exército forte, talvez eles não teriam conseguido ser tão prósperos no comércio. Então, é a junção de todos esses fatores que contribuíram para que Cartago fosse uma potência, ou seja, um país muito forte ali dentro do Mediterrâneo. Pois não? Bia, Oi. qual era o último? A primeira é boa, ótima localização, domínio do comércio marítimo, exército forte e organizado. E domínio sobre terras férteis. Tá? Nessas terras férteis, eles cultivavam várias coisas, vários tipos de cereais, cultivavam azeitona para fazer o azeite, cultivavam uva para poder fazer o vinho, que eles pegavam esses produtos para vender, tá? Então, a junção disso fez com que eles fossem uma potência também comercial, ok? Vamos para o número 2, tá? Se houver dúvida, vocês podem aí ativar o microfone de vocês e falar comigo. Número 2. Cartago não foi apenas uma potência comercial. A cidade também contava com uma grande força militar e conseguiu vencer inúmeras guerras contra outros povos que exploravam o Mediterrâneo. Explique como estava organizada a força militar de Cartago. Como que era organizado o exército de Cartago? Alguém lembra? O que fazia parte do exército Posso de falar? Cartago? Fala, A minha? Isabela. Pode. Eu coloquei assim, Cartago possuía um exército permanente, que faziam suas guerras com navios, elefantes e além de muitos soldados. Soldados que também podiam ser Mercenários que eram pagos por eles, já que eles tinham muito dinheiro, eles poderiam contratar para ir para a guerra, mesmo que buscassem a própria vida. Vê se eu preciso completar. Olha, Cartago possuía um exército permanente. O exército de Cartago estava com uma força especial, os elefantes. E quem mais que pertencia a esse exército permanente? Os mercenários. Isso. mercenários. O que a gente pode pensar, pessoal? O exército de Cartago, ele era super organizado, Bia, posso falar certo? uma questão? Ele era, só um minutinho, ele era super organizado, contava com militares nativos, ou seja, cartagineses, e também mercenários, além de elefantes. Então, a gente pode dizer que o exército era forte, organizado, contava com militares nativos e mercenários, além de elefantes, que formavam essa força especial, né? Então, ó, exército forte, organizado, que contava com militares nativos e mercenários, além da força especial dos elefantes. Ô, Bia, Oi, eu pode coloquei falar.
Eles montavam em cima de elefantes, alguns pegavam os navios e eles tinham mercenários e o exército era permanente. Isso. Acrescento, João Henrique, que eles também contavam com elefantes participando dentro do seu exército, tá? Eu coloquei que eles Bi, montavam em cima de elefantes. Pois não, Malu? eu pus assim, eu não completei ainda nada. Eu Aham. pus assim, Cartago possuía um exército permanente e recrutava soldados em outras regiões, como no norte da África, Grécia ou Península. Eu Isso. coloquei isso. Acho que é Península Ibérica que você precisa colocar, tá? Tudo Mas eu bem? acho que é itálica. Tá na Na apostila que é Itálica e na itálica. Ibérica, foram os dois. E aí o seguinte, né? Então a gente percebe que esses soldados que eram recrutados eram os mercenários, tá bom? Certinho? Bi, Oi. eu coloquei assim, era bem organizado, vírgula, era grande e tinha uma ajuda de elefantes. Tá, e não esquece dos mercenários, tá? Isso é importante vocês lembrarem, tá bom? Certinho? Posso continuar aqui com o Pode. conteúdo? Pode. Então, perfeito. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou compartilhar os slides que a gente estava vendo na aula passada, né? Então, eu parei exatamente nesse slide aqui com vocês, mostrando para vocês como que era a organização desse exército, né? Então, Cartago, junto com vários outros fatores que a gente acabou de discutir na resolução de exercícios, conseguiu formar aí uma grande potência no mar Mediterrâneo, né? Então, seu exército, contando com população nativa, contando com mercenários contratados, com elefantes, com armaduras, com esses navios de guerra que tinham essa ponta aqui para destruir outras embarcações, fez com que os cartagineses dominassem uma área muito grande. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês nesse mapa seguinte. Está vendo essa área verde aqui e essa área da Córcega, Cardenha e da Sicília? Todo mundo está conseguindo ver nesse mapa? Essas áreas todas, a ilha da Córcega, da Cardenha e da Sicília, além dessa área verde, eram áreas dominadas pelos cartagineses, certo? Só que os cartagineses, eles começaram a sofrer muitos ataques. Por quê? Porque outros locais, outros povos queriam também dominar o comércio no mar Mediterrâneo. E aí, durante muito tempo, os cartagineses começaram a se envolver em guerras para defender as áreas aonde eles faziam comércio. Pois não, Marcílio? Ele não tem microfone, então provavelmente ele vai escrever no Eu chat. acabei de ver que ele mandou. O 3, a gente ainda não corrigiu, Marcílio, que a gente vai fazer juntos depois que eu terminar de explicar isso, que o número 3, eu ainda não expliquei a matéria para vocês. O 2, depois você revê a aula e pega aqui na gravação, tá bom? Certinho? Então, pessoal, Cartago se envolveu em várias guerras para defender os seus interesses comerciais aqui ao redor do mar Mediterrâneo. Só que aqui na Península Itálica tinha uma cidadezinha chamada Roma. Roma era uma cidadezinha muito pequenininha. Só que Roma começou a se fortalecer militarmente. E Roma, tá vendo que tá pertinho aqui do mar? Tá vendo? Roma começou também a ir para o mar, começou a navegar e querer fazer comércio em vários locais, inclusive nos locais que Cartago já fazia comércio. E aí Cartago começou a falar, aqui é local meu, não é local para você fazer comércio. Sou eu que posso fazer. E aí então, cada vez mais, os romanos começaram a formar um exército cada vez mais forte. E a partir do século 3 antes de Cristo, Roma começou a atacar os locais que Cartago dominava, justamente porque Roma queria dominar sozinha o comércio do mar Mediterrâneo. E aí, especificamente, Cartago e Roma se envolveram em 3 batalhas para ver quem é que iria controlar o comércio no mar Mediterrâneo. Essas batalhas para ver quem dominava o comércio no mar Mediterrâneo ficaram conhecidas como guerras púnicas, tá?
elas aconteceram entre 264 a.C. até 146 a.C., tá? Foram 3 batalhas, tá? Que envolveram Roma e Cartago, tá? Então, essas batalhas, esse conjunto das 3 batalhas, ficaram conhecidas como guerras púnicas. O objetivo dessas guerras era para ver quem dominava o comércio no mar Mediterrâneo. Só que, pessoal, apesar de Cartago ter um exército forte, super organizado, que conseguia contar com a presença, inclusive, de mercenários, o exército romano conseguiu derrotar nas 3 batalhas os cartagineses. E aí, os romanos... É porque os romanos eram muito violentos, né? Eles eram, na verdade, nem eram que eram tão violentos, eles eram muito organizados. Cada passo que cada soldado dava já tinha sido planejado antes. Então, quando você consegue antecipar a ação do inimigo, você tem vantagem no campo de batalha. Então, essa organização acabou conferindo aos romanos uma vitória de grande excelência sobre os cartagineses, tá? Então, com a vitória romana, os romanos começaram a tomar para si algumas áreas que eram importantes para Cartago, né? Então, o que eles fizeram? Essa ilha da Sicília, essa grande ilha aqui, Cartago dominava. Agora, Roma domina essa área. A ilha da Córcega e a ilha da Cerdenha eram áreas de domínio de Cartago. Passaram a domínio de quem agora? De Roma. E aí, se não bastasse tomar essas terras que eram de domínio de Cartago, os romanos vieram até a cidade de Cartago e destruíram toda a cidade. Destruíram as construções, saquearam tudo que eles achavam pela frente para levar para Roma, mataram muitas pessoas, aqueles que eram considerados idosos e crianças foram mortos, tacaram fogo na cidade inteira, as reservas de alimentos que não eram interessantes aos romanos foram todas destruídas. E aqueles que eram considerados interessantes, o que é uma pessoa interessante para esse momento? Aquela pessoa que poderia ser escrava. Então, aquela pessoa que não era criança e que não era idoso e que não estava doente, era uma pessoa interessante para os romanos. Então, os romanos pegavam os interessantes e levaram para Roma para serem escravizados. Aqueles que não eram interessantes, acontecia o quê? Eram mortos. Inclusive, pessoal, os romanos, eles acabavam agindo até com uma certa crueldade. Por exemplo, eles conseguiam invadir, por exemplo, uma casa. Se nessa casa tinham 4 pessoas que podiam ser escravizadas e 3 que não eram, eles faziam com que essas outras 4 pessoas enxergassem, ficassem vendo essas outras 3 pessoas sendo sacrificadas. E não era, por exemplo, uma flechada direto no peito que eles faziam. Eles iam martirizando a pessoa, né? Fazendo com que ela perdesse um membro, com que ela ficasse perdendo sangue, enquanto os membros da família assistiam aquilo. Ou seja, eles agiam com muita crueldade para dominar os cartagineses, né? Pois não. Quem queria falar? Ninguém? Eu, Gabriel. Pergunta. Então, a Roma, os romanos, tinham uma cidadezinha naniquinha, daí eles formaram um exército grande e derrotaram todo esse espaço aqui? Isso. Por quê? Roma era uma cidade pequenininha. Sabe aquela cidade que fala assim, nossa, coitada de Roma, né? Só que ela foi crescendo, foi dominando áreas cada vez maiores. O seu exército foi crescendo, foi se organizando, foi se fortificando, a ponto dela falar, ó, eu acho que dá pra gente vencer Cartago. E começou a atacar Cartago, até que conseguiu derrotá-la. Entendeu? E outra coisa, Bia, essa aí tá em qual parte? Tipo assim, mostrando o mapa mundi, assim, ela tá em qual parte? Ó, aqui, a Península Ibérica e a Península Itálica fica na Europa, tá? Se a gente atravessar o Mar Mediterrâneo, aqui a gente tem o norte da África, tá? Perto da passagem da África para a Europa. Isso, do lado de cá aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, é onde nós temos o Egito, por exemplo, tá? Do lado de cá, onde eu tô passando o mouse agora, vizinha a Itália, a gente tem a Grécia na Europa, tá? Aqui embaixo, ó, é Portugal, aqui em cima é Espanha,
certo? Aqui em cima a gente tem a França, ok? Tia, Oi, eu já fui para aí. já? Então Eu você já fui para visitou. Espanha e para Portugal. E eu acho que eu Então, também já fui para França. Calma então, aí. olha só, você já passou por locais que já foram dominados por Cartago. Olha só que legal. Sim, eu já fui para França também. Então, ó, que E chique. para Roma. Ó, pra você ver, então você já conheceu Roma, que a gente vai estudar nas próximas aulas, né, nos próximos capítulos, um local extremamente importante na nossa história. Sim, eu já fui para Roma, Portugal, Espanha e França, só nesse França. lugar. Perfeito. Pessoal, então o que a gente pode falar de Cartago? Que houve um momento de ascensão, ou seja, de muito poder, e de repente, momento de queda. Quais foram os fatores que contribuíram para a ascensão de Cartago, ou seja, para se tornar uma potência no Mediterrâneo? Domínio da navegação, uma ótima localização, terras férteis e organização militar. Só que o que fez Cartago a entrar em declínio, a entrar na sua destruição? A disputa pelo comércio no mar Mediterrâneo, as guerras púnicas e a escravidão e a destruição da cidade de Cartago. Não é isso? Certo? Tudo bem? Disputa pelo comércio? A disputa pelo domínio, né? Quem que ia dominar o comércio ali no mar Mediterrâneo? Seria Roma ou seria Cartago? Então, a disputa por esse domínio comercial no mar Mediterrâneo levou aos cartagineses a se envolverem nas guerras púnicas. Eles perderam as guerras púnicas, a sua população foi escravizada e a sua cidade foi destruída. Entendeu? Perfeito? Bom, aí, pessoal, tendo essa finalização sobre Cartago, a gente pode responder juntos a questão 3 da página 57 para a gente finalizar essa parte, tá? Então, abre aí na página 57. Bia, eu fiquei com dúvida se você tinha dado ou não. Eu li e aí o textinho e aí eu fiz. Você já respondeu, tudo bem. Então, vamos primeiro ler o enunciado para a gente construir o raciocínio junto antes de responder. Tá bom, Isabela? Eu posso ler a minha depois, Bia? Isso também. Então, vamos ler o enunciado para a gente construir o raciocínio. Eu tinha pedido para vocês fazerem só o 1 e o 2, porque o 3 eu ainda não tinha falado, né? Então, se eu passasse, tinha gente que não ia conseguir responder, mesmo estando escrito na apostila a resposta dessa questão. Então, número 3. Eu fiz a 3. Então, que ótimo, já adiantou, né? Número 3. Apesar de todo o seu poderio, Cartago foi totalmente destruída. Como isso se deu e o que aconteceu com a sua população? O que você tinha que responder aqui? Por quê? O que levou Cartago a ser destruída? O que levou Cartago a ser destruída, turma? Posso falar? A rivalidade dos romanos. Por que eles entraram em rivalidade com os romanos? Pelo comércio. Pela disputa do comércio marítimo. Isso. E o que aconteceu com a população de Cartago? Escravizados. Entrou em guerras púnicas. Peraí. Então, primeiro, o que levou Cartago a ser destruída? O desejo de uma ser melhor que a outra. A disputa pelo comércio aonde? Marítimo. No mar Mediterrâneo. Beleza. Essa disputa foi vencida por quem? Os romanos. Romanos. Quantas batalhas aconteceram? 3. 3 batalhas. O conjunto dessas 3 batalhas ficou conhecido como? Guerras púnicas. Guerras púnicas, muito bem. Então, os romanos venceram as guerras púnicas. Perfeito. O que aconteceu com a população de Cartago após as guerras púnicas? Foram levados como escravos Para Roma. Isso. Para Roma. Tudo bem? Posso Certo? falar a minha para ver se... A sua resposta, ela tinha que ter o que fez Cartago a ser destruído, o que levou Cartago a ser destruído e o que aconteceu com a sua população, tá? Então, constrói aí sua resposta. Deixa eu ouvir a Isabela primeiro, que ela pediu primeiro. Pois não, Isabela? Tá, a minha ficou assim. Por causa dos romanos que tinham uma grande rivalidade no comércio marítimo com o povo de Cartago. Os romanos escravizaram o povo de Cartago, que foram levados
como escravos para Roma. Isso, Laura. Tá, eu coloquei. O desejo de uma ser melhor que a outra geraram conflitos. E no último desses foi fatal para os cartagineses. E assim aconteceu a destruição de Cartago. E eles foram escravizados e levados para Roma. Isso. Todo mundo conseguiu entender, turma, o que tem que escrever? Que a disputa pelo comércio no mar Mediterrâneo levou à destruição de Cartago e a sua população foi escravizada e levada para Roma. Oi, João. Posso falar a minha? Pode. Tenta falar um pouquinho mais próximo, acho, do celular ou do computador, que sua voz está um pouquinho longe. Tá, posso falar a minha? Pode. Eu escrevi assim: o comércio marítimo levou ao fim de Cartago e essas populações foram escravizadas e mortas. E levadas para onde os escravos? Para Roma. Completa com isso. Tá bom? Tá. Certinho? Dúvida por enquanto? Não? Calma aí, Então Bia, eu vamos vou falar a resposta. Então fala. Enquanto eu volto a compartilhar aqui. Pode falar. Aí que eu coloquei assim: no mar Mediterrâneo criaram disputa pelo comércio, vírgula, guerras púnicas e a escravidão e a destruição de Cartago, levados para Roma. Isso. Certinho. Perfeito? Então, pessoal, na África, né, a gente vai falar de algumas civilizações. A primeira que a gente falou foi essa de Cartago, tá? Que a gente vai falar nela ainda mais vezes, a gente vai falar de Grécia, a gente vai falar de Roma. Nós vamos falar de novo de Cartago, tá? Mais pra frente. O que nós vamos falar agora é sobre uma civilização também na África, chamada de civilização de Nok. Olha aqui como é que escreve. N-O-K, certo? Essa civilização, ela povoou uma área entre o Níger e a atual Nigéria, tá? Também tem um pouquinho ali do Mali Bia, e da uma costa. dúvida. Quem que foi escravizados foi os E os cartagineses, a população de Cartago, tá? A população de Cartago, as pessoas foram escravizadas pelos romanos, tá? Tá. Posso continuar, turma, aqui com matéria nova? Então, eu vou continuar. Bom, turma, a civilização de Nok, então, ela viveu aí aonde hoje temos os países da Nigéria, Níger, Mali e Costa do Marfim. Ela habitou essa região marcada aí no mapa, lá por volta do século 9 antes de Cristo, tá? E aí essa população, ela vivia basicamente da agricultura, tá? Elas cultivavam aquilo que fazia parte da base da sua alimentação. E aquilo que sobrava, eles trocavam com povos que habitavam ali ao redor do seu território, certo? O que eles cultivavam? Quais eram as coisas que eles plantavam? Eles plantavam inhame, que é a parente ali da batata, né? Muito parecida. Alguns tipos de abóbora. Eles plantavam dendê. O dendê é uma planta que o seu fruto tem uma semente que tem muito óleo, é extraído o azeite de dendê, tá? E o sorgo. O sorgo, que é uma espécie que lembra muito milho, tá? O milho não, a gente pode pensar que lembra mais da Cereal. plantinha. É um cereal que lembra mais a aveia. Vamos pensar mais na aveia, que é mais próximo do que do milho, tá? E aí, o inhame, a abóbora, o dendê e o sorgo fazia parte da base da sua alimentação. O que é a base da alimentação? É aquilo que a gente come com mais frequência. Por exemplo, no Brasil, a base da alimentação do brasileiro é o arroz e o feijão, né? Então, quase todo mundo come quase todos os dias arroz e feijão, que a gente mais come rotineiramente. Então, a civilização de Enoque comia mais isso, então era o que eles mais cultivavam. E quando no cultivo você plantava e a colheita dava mais do que aquilo que se precisava, eles faziam uma troca, tá? Além, claro, do cultivo, eles também dominavam muito a metalurgia. O que é a metalurgia? Eu pegar algum tipo de metal, eu consigo derreter esse metal e transformá-lo em qualquer objeto de meu interesse. Vou citar um exemplo. Ó, estou com uma caneta aqui. A pontinha dessa caneta aqui, o botãozinho dela é de metal, tem uma alcinha aqui que é de metal, o bico da caneta é de metal, certo? Então,
eu encontro esse objeto aqui já pronto na natureza? Não. Alguém precisou derreter o metal para dar esse formato a ele, não é? Esse objeto aqui, que é a alcinha da caneta, por exemplo. Então, pessoal, alguém derreteu o metal para formar o objeto aqui. Então, a mesma coisa. Quando eu falo que a civilização de Enoque dominava a metalurgia, significava que eles dominavam as técnicas já lá 9 séculos antes de Cristo, ele já dominava essa técnica de pegar um metal e derretê-lo para transformar em algum objeto. Lá no caso da civilização de Enoque, eles pegavam minérios de ferro, derretiam e produziam objetos variados. Desde um utensílio doméstico, como por exemplo, uma panela. Eles também utilizavam para fazer ferramentas para serem utilizadas na agricultura, como uma enxada, uma faca. Eles também utilizavam para poder fazer adornos. O que é adorno? É enfeite. Então, eles faziam colares, pulseiras, brincos, tá? Que eram feitos de ferro, tá? E aí, a população como um todo da civilização de Enoque, eles sempre andavam aí enfeitados com esses adornos, com esses enfeites, tá? Então, por exemplo, meninas, se você usa um brinco, um colar, uma pulseira, isso é um adorno, tá? Então, lá na civilização de Enoque, eles sempre utilizavam adornos feitos de ferro, tá? Que mostrava, né, a alta habilidade da civilização em produzir utensílios muito delicados feitos também de ferro. E aí, outra característica dessa civilização eram produzir esculturas em terracota. O que é terracota? É argila. Então, eles pegavam argila e produziam vários tipos de esculturas. Esculturas de animais, de seres humanos, esculturas de divindades que eles acreditavam, feitos de argila. Só que, pessoal, eles pegavam essas esculturas e eles escavavam buracos no chão, colocavam brasa e colocavam em cima dessa brasa essa escultura. Para que eles faziam isso? Porque a argila, quando ela é colocada a uma alta temperatura, ela fica mais resistente. Se eu pego, por exemplo, faço aqui uma escultura de argila e deixo ela secar natural, ela vai ter menos resistência ao choque. Então, se eu der uma pancada nela, ela vai se quebrar muito facinho. Agora, se eu pego essa escultura e coloco ela num forno com bastante temperatura, se eu pegar, dar um soco nela com a mesma intensidade, ela vai ser mais resistente, tá? E aí, foi encontrado em sítios arqueológicos, por arqueólogos e por historiadores, algumas esculturas em terracota, tá? Aonde a gente percebe que as esculturas que representavam seres humanos mostravam como que nas esculturas eles também representavam os adornos que a civilização utilizava. Então, aqui é um exemplo, tá vendo que eles têm adornos aqui na cabeça, no pescoço e também nos braços? Mostrava aqui exemplo dos adornos feitos de ferro que eles se caracterizavam, tá? Então, a civilização de Enoque era amplamente conhecida pela produção desses utensílios e adornos de ferro. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a civilização de Enoque? Não? Então, eu vou seguir para o próximo, tá? Um outro povo que também habitou a África é chamado de Kush, tá? O reino de Kush era um reino que foi extremamente forte. Esse reino de Kush habitou uma parte do território africano que fica ali bem próximo ao mar Mediterrâneo, bem próximo ali ao Mar Vermelho. Vou mostrar para vocês aqui o mapa novamente. Esse reino de Kush, pessoal, essa civilização, ela habitou um território que atualmente é chamado de Núbia, tá? Essa área vermelha aqui. Essa área fazia parte da rota daquelas caravanas que atravessavam o deserto do Saara, tá? Então, nessa cidade chamada Napata, era o ponto de parada de várias caravanas para se reabastecer de água, se reabastecer de alimentos para continuarem fazendo a sua viagem. Geralmente, as caravanas que paravam na cidade de Napata, que era a principal cidade do reino de Kush,
eram caravaneiros que comercializavam artigos de luxo, como plumas, marfins e muitas pedras preciosas, tá? Nessa região, por exemplo, a gente pode perceber que é muito próximo do Egito. Lembra que a gente falou um pouquinho do Egito um tempo atrás? Então, muitas pessoas que habitavam aqui o reino de Cush eram egípcios, pessoas que vieram aqui do Egito para habitar essa região. Tanto que a escrita da civilização de Cush era uma escrita muito parecida com a escrita egípcia, influência dessa proximidade aqui, tá? Inclusive, essa região aqui, ó, Jebel Barkal, era uma montanha que tem nessa região aqui, que no topo dessa montanha tinha aqui um templo dedicado a um deus egípcio, tá? Para vocês terem ideia de tamanha influência que a civilização de Cush tinha dos egípcios que estavam aqui ao seu norte. Tudo bem? E aí, pessoal, durante o século IX a.C., as diversas aldeias que existiam aqui se fortaleceram e passaram a ter um rei. Esse rei começou a ter um exército muito forte. O que aconteceu com esse rei? Esse rei começou a ter um exército forte a ponto de ter a ambição de dominar o Egito. Até que, por volta de 770 a.C., o rei de Cush ataca o Egito. E aí, o que acontece? Esse ataque foi de grande sucesso. Então, Cush passa não só a dominar essa área em vermelho, como também passa a dominar todo o Egito. Só que esse domínio não levou muito tempo, porque a região do Egito foi invadida lá por volta de 657 a.C. pelos assírios e expulsaram os cuxitas daqui. Aí os cuxitas fizeram o quê? Abandonaram o Egito e voltaram aqui para sua terra, tá? Tudo bem? Bom, turma, a aula está quase acabando e eu não vou continuar para vocês entenderem como é que essa civilização acabou. E vocês vão ver que eles cresceram muito e por muito pouco eles deixaram de existir. Eles não resistiram tanto quanto os cartagineses a gente viu, por exemplo. Tá bom? Turma, quem não mandou o nome ainda no bate-papo, manda, tá? Na aula de amanhã, eu retomo com vocês a civilização de Cush, tá? O que eles foram, o que eles fizeram e como que eles acabaram, tá bom? Vai lá no bate-papo, me manda o nome. Não tem tarefa, tá? A tarefa de vocês é observar quem é que não enviou as atividades lá da sala de aula virtual e enviar, ok? Tudo bem? Que é a escrita do alfabeto e também aquele questionário, né, dos 3 povos, hebreus, persas e fenícios. Tá bom? Certinho? Quem não fez, faça, tá? Coloca lá a atividade para mim. Gente, tchauzinho. Tchau, até amanhã, Bia. viu? Bia. Fica com Deus. Até amanhã. Bi, Oi. Até amanhã. aquele dia que eu te falei que eu tinha mandado as atividades em 2 celulares, você viu se eu E deu certinho. tava